Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos continuar no nosso estudo profundo, né, do abdômen. Então a gente vai falar da topografia de abdômen. Aqui, muito importante, a gente vai ver a divisão clínica do abdômen, a gente vai ver a divisão quirúrgica do abdômen, a gente vai ver também triângulos, né, porque vocês adoram triângulos, vocês adoram formas geométricas, assim como eu. Triângulo de Greenfeld e triângulo de Petit, certo? Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver dentro da divisão clínica do abdômen, a gente vai passar, sempre a gente tem que passar, né? Tem que passar linhas. Eu sei que vocês gostam de linhas, eu sei que vocês gostam de linhas. Então, vamos lá. A gente vai ver o seguinte, ó, a gente vai passar duas linhas verticais, tá? Ó, duas linhas verticais. E essas linhas verticais, elas são mais fáceis da gente poder falar, porque a gente vai falar que é a linha hemiclavicular. O que significa M, meus amores? M significa meio, metade, tá? Então, quando você vai falar assim, ó, eu estou procurando minha M, cara, metade, tá? Então, M é cara. M é cara. M é meio, é metade, tá? Então, quando eu falar linha hemiclavicular, eu estou falando que eu estou pegando no meio da clavícula, certo? Então, é a linha hemiclavicular direita e hemiclavicular esquerda, certo? Pronto. Isso, lembrando que são linhas imaginárias, tá? Não tem uma linha específica no corpo que seja linha hemiclavicular. São linhas imaginárias, tá? Que vão nos servir para separar a região do abdômen em 9 segmentos. Aí a gente tem o quê? A gente vai ter duas linhas horizontais, tá? Duas linhas horizontais. Então a gente tem duas linhas horizontais aqui, que a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem uma linha horizontal superior e uma linha horizontal inferior, tá? Então, o que acontece? O que a gente precisa entender aqui nessas linhas horizontais? A linha horizontal superior, ela vai estar passando pelo vértice da duodécima costicha, tá? Duodécima costicha é a forma que se fala em espanhol da 12ª costicha, tá? Então, tu tem que falar duodécima costicha, tá? É a 12ª costicha. E a linha horizontal inferior, ela tá passando ali na cresta ilíaca anterosuperior, certo? Cresta ilíaca anterosuperior, ok? Pronto, maravilhoso. Então essas são... e aí vai acabar me originando os segmentos, né? Então uma vez que eu dividi ali, passei uma linha imaginária, linha hemiclavicular direita, linha hemiclavicular esquerda, passei uma linha na vértice da 12ª costicha, passei uma linha na cresta ilíaca anterosuperior. Agora fica fácil para eu poder visualizar. Olha só, vamos marcar aqui, ó. Eu vou falando e vou marcando, tá? Vai marcando e vai olhando. Olha só, hipocôndrio, tá? Tem hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Eu tenho essa região aqui que a gente vai chamar região epigástrica, certo? Eu tenho flanco direito, mesogástrio, flanco esquerdo. Olha, eu falei flanco, perdão. Tá certo, eu tô ficando louco. Eu já queria me corrigir, tá certo. Aí eu tenho fossa ilíaca esquerda, região do hipogástrio, fossa ilíaca direita, no caso, né? Então tem fossa ilíaca esquerda, fossa ilíaca direita, tá? Para entendimento de todos, quando a pessoa sente uma dor específica em cada uma dessas regiões, denota alguma característica específica, certo? Ou seja, se a pessoa normalmente, porque a gente vai falar que tem os reis, né? Tem os órgãos que ocupam a maior parte dessas regiões. E aí, normalmente, você dá um diagnóstico baseado nisso, tá? E eu vou comentar com vocês ponto a ponto cada um deles, tá bom? Então, olha só. Aqui o que a gente precisa saber dentro dessas regiões clínicas que a gente dividiu. Então, no hipocôndrio direito, quem é que vai estar no hipocôndrio direito? Vai ter o lóbulo hepático aí, ó. Lóbulo hepático, para quem está querendo saber de fígado, pro PIC. Então, lóbulo hepático direito, tá no hipocôndrio direito. A vesícula biliar tá no hipocôndrio direito. O ângulo esplênico do cólon tá no hipocôndrio direito.
No epigastro, o que eu tenho no epigastro? No epigastro eu tenho o rei do epigastro é o estômago, tá? Assim como o rei do hipocôndrio direito é o fígado, ocupando a maior parte do epigastro é o estômago. Mas eu tenho o duodeno também no epigastro, eu tenho o pâncreas no epigastro, eu tenho uma partezinha do fígado no epigastro. Ó, fígado de novo, fígado. Então o fígado ele está ocupando boa parte do hipocôndrio direito e uma pequena parte do epigastro, tá? O hipocôndrio esquerdo, o rei do hipocôndrio esquerdo é o baço, tá? Mas eu tenho a cola do pâncreas no hipocôndrio esquerdo, eu tenho o ângulo esplênico do cólon no hipocôndrio esquerdo. No meu flanco, ou bacio direito, eu tenho meu cólon ascendente, tá? No mesogástrio, ou região umbilical, eu tenho a porção inferior do duodeno, intestino delgado, e a aorta e a vena cava inferior. Aqui, o rei do mesogastro é o intestino delgado, porque ele ocupa a maior parte, tá? Aí a gente tem o cólon... Ai, pronto, era só que me faltava. Ficar resfriado. Então, vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho o cólon descendente ocupando a maior parte do meu flanco ou bacio esquerdo. Na minha fossa ilíaca direita, o que a gente tem? A gente tem o cego, a gente tem o apêndice, a gente tem a extremidade inferior do íleo. Se for uma menininha, vai ter o ovário, né? Vai ter a desembocadura do uréter e o canal inguinal, certo? Pronto. Maravilhoso. Subarashi. No hipogástrio, o que a gente tem? No hipogástrio, a gente tem o útero, a bexiga, o cólon sigmóide, o reto e a próstata, certo? Na fossa ilíaca esquerda, a gente tem o cólon sigmóide, se for uma menininha, ovário, e aí o demais segue tudo igual, desembocadura do uréter e canal inguinal. Aqui uma coisa é o seguinte, ó, só para deixar bem claro, o rei da fossa ilíaca direita não é quem ocupa mais espaço, senão quem tem maior importância clínico-patológica, tá? Então, quem tem maior importância na fossa ilíaca direita vai ser o apêndice, tá? Por quê? Porque normalmente, toda vez que a pessoa chega no hospital com uma dor em fossa ilíaca direita, é apendicite até que o exame prove o contrário, certo? Então, você tem que fazer todo um cuidado. O paciente chegou com dor na região da fossa ilíaca direita, você tem que descartar a apendicite, certo? Descartou a apendicite, a gente vê, é uma mulher, pronto. Provavelmente ela tá ovulando, porque quando a mulher ovula, ela pode sentir cólica nessa região, tá? Então, a gente tem que atentar para essas coisas. Perguntar sempre para a mulher qual é o dia do ciclo menstrual que ela tá, tudo mais. É bom ter um bom entendimento. Sei que vocês mulheres se conhecem bem, os homens que são retardados, que não, em geral, né, não sabem. Eu sempre falo, tem que falar isso porque vocês se cuidam mais do que os homens. Por isso que vocês vivem em média de 5 a 6 anos mais do que os futuros maridos de vocês, certo? Mas é bom que daí vocês gastam o dinheiro dele no final. Vamos lá. Aqui a gente vai falar o seguinte, o principal órgão que está alojado nas fossas lombares, tá? Então, nas fossas lombares, eu vou ter os rins, tá? Os rins vão estar alojados nas fossas lombares. Eu vou até deixar pintadinho aqui assim, ó, o rim tá aqui assim, certo? É por isso que normalmente as pessoas confundem muito dor na coluna com a dor renal, tá? E aí, como é que você faz para poder descartar uma dor na coluna de uma dor renal? A dor na coluna é aquela que irradia para as pernas, tá? A dor renal, ela irradia, ela segue o trajeto do sistema urinário. Então, normalmente, o que vai acontecer? Ela segue o trajeto do sistema urinário, provavelmente, o que vai acontecer? Ela vai em direção, no máximo, ela fica ali, ela pode chegar no máximo até a região genital, mas não passa disso, não vai para as pernas, uma dor renal, tá? Então, uma dor da coluna bem característica, aquela dor que o pessoal normalmente, todo mundo sabe, o nervo ciático, ó, tá me doendo ciático, não sei o que tudo mais. Pois é. Então, essa dor de ciático, que é uma dor referente à coluna, ela se irradia para as pernas. E a dor renal não, certo? Continuando. Então, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver agora, a gente viu a topografia do abdômen, divisão clínica. Agora a gente vai ver a divisão quirúrgica do abdômen, certo? Aqui eu já digo de cara para vocês que é o seguinte, é basicamente a mesma coisa, só que em vez da gente pegar aquelas referências que a gente já pegou, o cirurgião,
Vocês têm que se colocar na pele do cirurgião. Vai fazer diferença o cirurgião saber que está na linha M clavicular direita, M clavicular esquerda, no vértice do... Meu amigo, o cirurgião chamou o cirurgião, o bicho está pegando. O sangue está jorrando, as vísceras estão expostas, a bagaceira está completa. Então, a referência que ele tem é o quê? Ele tem que olhar o que está dentro. Então, o que está dentro do paciente? Ele vai olhar o seguinte, cólon transverso. O que está para cima do cólon transverso, tá, consigo identificar. O que está para baixo do cólon sigmoide? Consigo identificar. Então, essas são as duas linhas horizontais. Linha horizontal superior, ele vai traçar uma linha imaginária no cólon transverso. Está para cima, ele já tem uma ideia do que seja. Está para baixo, ele também tem uma ideia do que seja. Aí ele vai traçar outra linha horizontal inferior, que é a do cólon sigmoide. Tá? Então, ele vai traçar uma linha imaginária ali, cólon sigmoide. Está para baixo, ele sabe o que é. Está para cima, ele sabe o que é. E as outras duas linhas, ele vai pegar o colo. O colo ascendente vai passar uma linha em cima do colo ascendente, vai passar uma linha em cima do colo descendente. É assim que o cirurgião trabalha, certo? Então, aqui vai originar os 9 segmentos. Para a alegria de vocês, os 3 segmentos que estão ali embaixo é a mesma coisa da divisão clínica. O que vai mudar e que o bicho vai pegar são os 6 segmentos que estão em cima, que mudam completamente o nome, tá? Então, quando eu falar celda subfrênica direita, região celíaca, região subfrênica esquerda, espaço parietocólico direito, região umbilical, espaço parietocólico esquerdo. Tá. Aqui eu quero fazer uma menção seguinte. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. O que acontece? Que vocês olham assim, espaço parietocólico, meu Deus do céu, o que é isso? Não, olha só, sossega, gafanhoto. Aqui, ó. Vamos parar para pensar o seguinte. Vou pintar com a cor mais linda do mundo, né? Lógico. Todo mundo sabe qual é a cor mais linda do mundo. Aqui, ó. Então, isso aqui é a parede do cólon, tá? Então, vamos ter essa referência que isso aqui é cólico. E eu tenho a parede abdominal do outro lado, tá? Olha só. Então, o que acontece? Se eu tenho a parede abdominal do lado, e o que a gente falou quando é próprio de parede, como é que é o nome disso aqui? Parietal. Então, eu tenho parietal de um lado e a parede do cólon de outro, e isso aqui é um espaço vazio. Como é que eu vou chamar isso aqui? Espaço parietocólico. Pronto. É difícil? Não, é estúpido. É estúpido. Vocês têm que entender, a anatomia é estúpido. É estúpido. É ridículo. Ridículo. Não tem... Ai, meu Deus do céu. Você vê a primeira... Nossa, espaço parietocólico. Nunca vou aprender isso aqui. É estúpido. É ridículo. É fácil demais. Tá? Pronto. Então, essa é a relação do espaço parietocólico. Vamos conversar sobre a celda subfrênica, tá? Olha só. Primeira coisa que vocês têm que entender aqui, meus amores, é o seguinte, ó. Eu tenho que entender o seguinte, ó. Isso aqui que eu tô desenhando aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui é o diafragma, certo? O que a gente falou que era celda, já que eu já falei o que é celda. Celda é o quê? Celda é um lugar que aprisiona, tá? É um lugar que tem alguma coisa, tá? Então, celda é um espaço que está rodeando alguma estrutura específica. Então é o seguinte, é bem fácil. Olha só. Se eu sei que é um espaço, e eu chamo de celda, porque ele está envolvendo alguma estrutura, olha só. Aí eu sei que está por debaixo do diafragma. Uau, eu sou gênio. Não, é estúpido. Não dá para se vangloriar disso aqui. Então, se está por debaixo do diafragma, eu vou dizer o quê? Que está sub. Porque está embaixo de sub. Você vai pegar o trem Zurb, o subway, né? Que é aquele trem que passa subterrâneo. Então, é o quê? Porque está passando por debaixo. Então, subfrênico é o quê? Está embaixo do diafragma. E se eu estou falando que é celda, não deixa de ser um espaço, só que ele está aprisionando alguma coisa. Então, é celda subfrênica direita. Meu amigo, se não entendeu desse jeito, eu vou dizer o seguinte, ó. Você vai se tratar, porque isso aqui é estúpido, é ridículo. Você tem que botar na cabeça que isso é estúpido. Isso é estúpido. Aí depois o resto tudo fica fácil. Porque, por exemplo, assim, se você parar para ver, região celíaca é como os cirurgiões estão chamando a parte do epigastro, né? Para os clínicos é região epigástrica, para os cirurgiões é região celíaca. Pronto, só isso. E aqui, meu filho, se tu não souber onde é que está o umbigo, se mata. Se mata, tá? Porque essa aqui é a região umbilical, tá? Se mata, se joga. Você joga aí do edifício e diz que adiós, mundo cruel, certo? Que não dá, tem que saber, certo?
Pronto. Deixando de graça, vamos continuar nosso conteúdo. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, dentro da topografia do abdômen, né? Então, a gente tem o triângulo de Greenfeld, né? Triângulo de Greenfeld, ele maravilhosamente bem, vou dar um destaque na cor mais linda do mundo, né? Com certeza, merece. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui. Então, pronto. Então, o que acontece? Triângulo de Greenfeld, o que eu tenho? Superior é a 12ª costicha, tá aqui, ó, 12ª costicha, o borde da 12ª costicha. Eu tenho os músculos espinales fazendo a parte interna e eu tenho o músculo oblíquo menor fazendo a parte externa, certo? Desse triângulo de Greenfeld, tá bom? Bem interessante. Pra sorte de vocês, não é tão cobrado assim, tá? Às vezes. Vamos lá. Triângulo de Petit. Então, o triângulo de Petit é outro triângulo maravilhoso, né? Que vocês têm que botar na cabeça que vocês amam triângulos, né, Laura? Você ama triângulo, Laura? Você tem que mente para mim. Você tem que falar que você gosta de triângulo. Se você falar que não, aí pronto. Isso mesmo. Você tem que. Às vezes é importante você mentir para você mesma, porque você acaba criando uma energia boa que vai fazer você aprender isso aqui na primeira vez que você escutar, certo? Então, isso aqui é bem importante, tá bom? Então, o que acontece? Triângulo de Petit, a gente vai ter o quê? A gente vai ter anterior, a gente tem as fibras inferiores do oblíquo maior. Eu poderia falar só fibras do oblíquo maior também, não tem problema nenhum. Posterior, a gente tem o dorsal ântil, que o Moretti quer que vocês digam latissimus dorsi, tá? Dorsal ântil, latissimus dorsi é a mesma coisa. E depois a gente tem o quê? A gente tem a inferior, a gente vai ter a cresta ilíaca, tá? O fundo desse triângulo vai ser formado pelo músculo oblíquo menor e o músculo transverso, certo? Pronto. Maravilhoso. E aqui a gente encerra mais um conteúdo. Olha que coisa maravilhosa. Nem estamos vendo o tempo passar. Olha